Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. As bonecas Reborn foram inicialmente destinadas a ser terapêuticas para pais enlutados e, mais recentemente, uma explosão de vídeos no TikTok apresentando bonecas Reborn trouxe maior atenção e também despertou uma polêmica, às vezes adicionando controvérsia ao choque inicial, muitas vezes desencadeando também um certo realismo incomum dessas criações. E essas questões, preocupações, questionamentos que surgem em relação às bonecas Reborn vão ser discutidas no Contraponto de hoje, cujo tema é Bonecas Reborn, terapia ou fantasia? E para discutir o assunto, está conosco aqui a professora da Faculdade de Direito, da UF, ela que é professora de Direitos Humanos e de Biodireito, e tem experiência nas áreas de direitos humanos e direito internacional, a professora Cláudia Loureiro. Bom dia, professora Cláudia. Prazer em tê-la de volta ao Contraponto. Bom dia, é um prazer estar aqui, partilhando desse momento e dessa oportunidade de tecer algumas considerações sobre os Reborn. E participa conosco pela primeira vez a Ana Regina Munhoz. Ana Regina é psicóloga formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e é advogada pela Universidade Católica de Salvador, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em análise do comportamento aplicada. Ana Regina, prazer em tê-la conosco, bom dia. Muito prazer, satisfação de estar aqui também para discutir um tema tão delicado que está em voga absurdamente, em que eu vejo todos os dias me questionando e pessoas perguntando do que se trata isso, é uma patologia, é um adoecimento, o que acontece? Então, eu acho que a gente pode fazer uma análise profunda e delicada também a respeito desse tema. Bacana, obrigada pelo convite. Muito bem, na Polônia, onde as taxas de fertilidade estão entre as mais baixas do mundo, um grupo de mulheres está assumindo o controle e se tornando mães de bebês reborn. As bonecas reborn são tratadas como crianças de verdade, recebendo aí uma cerimônia de parto e até mesmo um batimento cardíaco. No entanto, elas servem a um propósito mais profundo, sendo usadas como auxiliares terapêuticos, exatamente para ajudar as mulheres através da infertilidade, aborto espontâneo, perda de um filho e também processos de ansiedade e depressão. Para muitas delas, as bonecas acabam se transformando numa maneira de redefinir o desequilíbrio de gênero que muitas vezes anda de mãos dadas com a maternidade. E aí fica a pergunta, afinal, terapia ou fantasia, professora Cláudia? Eu acredito que seja um pouquinho dos dois, né? Ao mesmo tempo em que algumas mulheres têm no imaginário aquela função de ser mãe, de cuidar, de gerar a vida, algumas que não tiveram a oportunidade de exercer esse papel na sociedade, acabam necessitando de um certo subterfúgio para substituir a ausência desse afeto único que existe entre mãe e filho, né? Então, eu acredito que seja um misto das duas coisas. Contraponto, professora Ana. Bom, assim, o bebê reborn em si, né, ele, por essência, ele não é o problema em questão, né? Enquanto objeto, ele não é nada patológico, não é errado, não é doença. Ele é um símbolo, né? Ele é uma mediação, né? Como toda criação simbólica, como toda arte, como toda metáfora, como todo o rito, ele pode ter sim um papel estruturante na vida de alguém, né? Um papel estruturante na vida dessas mulheres, essas circunstâncias, né? E situações de perda, né? E, como foi dito, né, situações muito reais, muito legítimas, em que o bebê reborn ele pode ser um apoio concreto à saúde emocional, né? Tem uns exemplos aqui de alguns casos também, né, que foi dito também aí, com a mulher, ela, quando perde o filho durante a gestação, né,
que ela vive esse luto, do que ainda não chegou a ver crescer, né? Um luto chamado perinatal. Muitas vezes ele na verdade, em todas elas, é um luto invisível, né? E negligenciado, e muitas vezes sem o direito a ter esse luto em si, né? Porque a sociedade costuma dizer, era só um feto, você engravida de novo, logo passa. Mas não passa, é um luto que não passa, porque não é só a perda do corpo em si, né? É a perda do futuro, de algo que se imaginava que poderia ser, né? De toda uma expectativa sobre, né? E até do nome escolhido, do quartinho, da imagem do filho, de tudo isso, né? Teve essa projeção sobre o que poderia ser, né? Então, assim, é um luto feito de sonhos abortados. E nessas situações, há mulheres que encontram nesses bebês reborns uma forma simbólica, né, de dar forma àquilo que foi tirado sem aviso. E aí o que acontece, né? É algo que não foi sustentado, que não foi possível de ser real para a vida delas, né? Então, materializar essa dor, né, é a forma que elas encontraram de ter esse bebê reborn, né, para começar a se ter uma reconstrução. Não é uma questão de que elas não querem viver uma ilusão. Como se fosse uma espécie de rito, é algo muito simbólico. É a linguagem do inconsciente que precisa das imagens para se reorganizar, né? Temos também mulheres, né, que desejam ser mães e não conseguem de forma alguma, várias, né, na verdade, ou que não podem, inclusive, por não terem parceiros, por não terem como dar sustentabilidade a essa maternidade. Então, assim, são inúmeras situações, né, que a gente pode realmente tratar com delicadeza e leveza, e não só como algo a ser uma tentativa da gente, como sociedade, ridicularizar. É o que a gente precisa ponderar, né, meu ponto de vista, por enquanto. Professora Cláudia, a BBC ela apresentou uma matéria apontando que pesquisas descobriram que as bonecas podem ser usadas para apoiar pessoas com Alzheimer ou demência. E uma casa de repouso na Inglaterra relatou que a terapia de bonecas reborn acabou levando a uma redução maciça no número de pacientes que usam drogas psicotrópicas, caindo de 92% para 28%. A implementação desse tipo de tratamento acabou encontrando algumas dificuldades, tanto a equipe do lar de idosos quanto os membros da família se sentindo desconfortáveis com uma prática que parece infantilizar adultos. E considerando o histórico dessas pessoas com Alzheimer e demência, eu pergunto qual seria a distância entre infantilizar e tratar com carinho? Exatamente, esse é um ponto muito importante nessa discussão que nós estamos esquecendo de olhar, de ter esse olhar da empatia, da compaixão e do afeto. Então, nós vivemos uma sociedade onde muitas vezes essas pessoas mais idosas que têm Alzheimer ou demência, e também eu estendo isso a outras pessoas também que não têm nenhum tipo de aparentemente doença mental, o afeto, a solidão, né? Então, esse bebê reborn é uma forma da pessoa, num mundo, numa sociedade líquida, onde as pessoas estão distanciadas, estão vivendo diante da sociedade do cansaço, da solidão, são pessoas que ao mesmo tempo enfrentam a solidão e também, além disso, são pessoas solitárias. É uma forma de você proporcionar um ambiente onde existe afeto. Isso tem sido muito ausente, tanto nas relações sociais, como no direito, na área jurídica, de onde eu venho, que é a minha área principal, e principalmente nos direitos humanos. Então, muitas vezes, quando nós vamos até pessoas, eu faço vários trabalhos voluntários, e nesses trabalhos voluntários, eu encontro pessoas de todas as idades. O que eu mais reparo na minha atuação como voluntária é que as pessoas muitas vezes querem apenas conversar. Elas estão sozinhas, elas estão invisíveis, as pessoas não olham para elas. Então, eu acredito que, em primeiro lugar,
devem existir políticas públicas para apoiar com sensibilidade a utilização desses recursos para tratar as pessoas com Alzheimer e demência, mas também é necessário ter um olhar empático com as pessoas que aparentemente não têm nenhuma doença, nenhuma deficiência, mas que estão vivendo de um mal do momento, eu diria assim, que é a falta de afeto, né? Então, usar muitas vezes o bebê para manifestar isso é uma forma de você também se possibilitar respirar, né? Ter um contato com aquele afeto que você perdeu de alguma forma, ou que você busca encontrar na sua vida. Então, eu resumo tudo isso a empatia, compaixão, sensibilidade e respeito pelo próximo. Contraponto, doutora Ana. Então, assim, concordo plenamente, né? Os reborns, eles podem sim ser utilizados com responsabilidade em práticas clínicas, né? Em práticas terapêuticas, né? Psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, cuidadores, todos podemos incluir o reborn como um recurso para determinadas abordagens, né? E nisso, no aspecto da solidão também, né? Solidão e solitude, né? Realmente eles são extremamente, assim, penso que eficientes, eficazes, né? Mas sempre com a clareza de que se trata de uma representação, né? Que a função dele não é preencher a realidade, mas ajudar a simbolizá-la. E o risco, na verdade, nisso tudo, ele começa, na verdade, quando se confunde o símbolo com a coisa. Apenas isso, né? Quando se passa a investir no reborn em si, de um estatuto que ele não pode carregar. Isso daí realmente é algo que é mais complexo, né? E não é uma questão só da empatia. A empatia a gente consegue ter enquanto ele é um objeto terapêutico, né? E quando o terapeuta, de certa forma, por omissão ou por despreparo, ele deixa de sinalizar essa linha tênue entre a representação e a realidade, é aí que se torna um pouco mais perigoso, né? Em alguns casos, inclusive, o terapêutico ele pode ser apenas temporário, né? Como a perda, um luto ou algo assim que corresponda. Um período de transição também, que o paciente ele esteja assim pronto para ressignificar a ausência, né? De alguma maneira. Então, assim, e em outros reborn ele pode permanecer como objeto apenas de memória, né? Que é o caso dessas pessoas com Alzheimer, que muitas vezes têm aquelas memórias muito mais antigas, né? Dos bebês quando ainda tinham os filhos pequenos, eles ainda carregam essas memórias, né? Que não são as memórias tão recentes assim. Isso pode ajudar terapeuticamente, sim, né? Como parte, inclusive, da história pessoal daquela pessoa. E tudo isso é saudável, desde que não perca esse norte mesmo da consciência. Porque o que adoece, de fato, não é o objeto, é o uso dele, é a forma como se faz esse uso desse objeto, né? E, assim, o bebê reborn, ele pode ser instrumento, né, de regressão psíquica, mas também de reorganização emocional. E ele pode ser a expressão da dor, mas também o início da cura, né? E pode ser fuga também para algumas pessoas, mas também é o que eu penso, né? Pode ser uma travessia. Então, é um uso positivo e essa ambiguidade, né, exige de nós esse olhar ético, sensível e técnico, né? Sem romantizar, mas também não patologizar tudo que está em voga a respeito do bebê reborn, não trazer isso sempre como algo patológico, muito ao contrário. Professora Cláudia, embora muitos acreditem que o processo de criar bonecas reborn não seja saudável e só prolonga o luto, os psicólogos dizem o contrário. A doutora Catherine Sher, que é professora de psiquiatria e também diretora do Centro de Luto Prolongado da Universidade de Colômbia, ela, numa entrevista a um jornal americano, afirmou o seguinte, que as pessoas tendem a pensar de maneiras dicotômicas que algo é normal ou anormal, e saudável ou não saudável, mas que a vida não é assim. E ela continuou, o luto e a perda mexe com as estruturas do interior. E temos que encontrar uma maneira de aceitar a perda e o fato de que provavelmente estaremos de luto pela perda para sempre, mas não o tempo todo. Que pensa a respeito, professora Cláudia? Eu penso que tratar o luto é muito importante. A forma como a pessoa vai atravessar aquele luto. Pode ser de uma pessoa que
faleceu ou de uma pessoa viva que se foi, né? Então, é necessário viver o luto de alguma forma. Cada pessoa encontra a sua forma de fazer essa travessia, né? Como disse a Ana Regina. Então, talvez o bebê reborn seja uma forma de vivenciar esse luto, mas não de maneira estanque, né? Achando que o bebê, para a pessoa que está em luto, é errado usar ou correto usar. Então, é necessário verificar como cada pessoa se sente confortável em manifestar o seu sofrimento diante do luto e vivê-lo até que possa chegar a um momento de suportar aquela dor, aquela perda e continuar vivendo a sua vida, né? Então, eu acredito que existem muitas formas de vivenciar o luto e acho que usar representações, né, materializar esse luto é muito importante para poder superar ou para poder aprender a viver com aquela dor, ou seja, ressignificar aquela dor. Eu não vou poder mudar essa realidade, então, como eu vou viver da melhor forma possível diante dessa realidade? Doutora Ana, no seu contraponto, queria que contemplasse ainda a seguinte questão. Numa publicação de março último, né, o Jornal de Pesquisa Clínica e Científica apresentou um estudo da pesquisadora alemã Vera Rössler, da Universidade Ludwig Maximilian, de Munique, e trouxe exatamente um relato de caso de uma mulher de 34 anos com delírio de maternidade, diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe e transtorno delirante, e que acreditava firmemente que uma boneca reborn era sua filha biológica. E a convicção flutuante na ilusão levanta questões aí sobre a estabilidade, também desafia aí os critérios diagnósticos existentes, sugerindo, inclusive, a necessidade de uma abordagem dimensional dos delírios nessa população. Aí eu coloco a seguinte questão: é uma linha muito fina que se estabelece entre a realidade e o delírio? É uma linha tênue, mas, de certa forma, a psiquiatria em si, principalmente a psiquiatria nos dias de hoje, que está extremamente moderna, ela é capaz, sim, de ajudar essas pessoas. Mas, assim, em se tratando de transtorno limítrofe, como foi colocado, está na esfera do que a gente chama de transtornos do eixo 2, que são aqueles transtornos da personalidade, né? Os transtornos da personalidade, eles acontecem na forma como a pessoa se porta diante da vida, né? Como ela percebe a vida. O limítrofe, ele é aquele tipo de transtorno que está entre a neurose e a psicose. A neurose tem a consciência e tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, e a psicose, no caso, quando ela dissocia completamente. E existe também uma diferença entre delírio e delirium. O delírio é uma alteração do pensamento. Eu tenho um bebê reborn, eu tenho consciência que é um reborn, mas eu brinco como se fosse, eu tenho realmente uma consciência de que aquilo é um boneco, é um objeto, e eu ressignifico ele terapeuticamente para me ajudar num processo de luto, numa maternidade que não pôde acontecer, em qualquer outra forma. E tem o delirium, que é uma alteração da consciência, que no caso que o senhor trouxe, aparentemente, ela está num processo de delírio, de uma alteração da consciência. Então, ela percebe aquele bebê não como um objeto, mas sim como um bebê real. Então, isso daí já é um quadro patológico e precisa de cuidados médicos especializados para que, de certa forma, essa pessoa não tenha grandes prejuízos. Eu não acredito que, meu ponto de vista enquanto profissional, que manter esse tipo de delírio de alteração da consciência e reforçá-lo possa ajudar essa pessoa nessa condição. Entende? Não é algo que é terapêutico, porque é algo que, de certa forma, ela não tem consciência a respeito de que aquilo, de fato, é um objeto apenas terapêutico naquela circunstância. Então, meu pensamento é sobre isso, né, esse a respeito. Professora Cláudia, a pesquisadora Emily Saint-Hilaire, da Universidade de Concórdia, no Canadá,
Ela, na sua tese de doutorado, que tem o título Facetas do Fenômeno da Boneca Renascida, Maternidade Não Reprodutiva, Relacionamentos Sintéticos, Desempenho, Comunidade e Autocuidado. E ela relata, então, o seguinte, que defende o potencial das relações sintéticas para fornecer saídas para o ensaio de poder significativo na produção de si mesmo, também evidências do contexto da terapia de bonecas no cuidado com a demência, que demonstram benefícios, né? E associação a uma comunidade de entusiastas de bonecas que poderia proporcionar aí um sentimento de pertencimento a esse interesse muitas vezes alienante. E grandes questões sobre o futuro dos relacionamentos sintéticos com bonecas e também com inteligência artificial, né? São relacionamentos reais de bonecas e que estão acontecendo nos dias de hoje. E aí compreender esses objetos fascinantes nos fala sobre um hobby, né, do toque físico que está crescendo e essa popularidade em meio à era digital efêmera e também intangível. Aí a gente acaba ouvindo muitos comentários, já que estamos não só nos dias de hoje discutindo a relação dos humanos com as bonecas, mas também com a própria IA, a inteligência artificial, professora. É muito interessante, essa questão pode ser analisada sob diversos aspectos. A noção de pertencimento é muito importante, principalmente se você for discutir o seu papel de mulher na sociedade. Então, a mulher sempre foi vista como a pessoa responsável pela reprodução, né? Então, estava sempre ligada à ideia de que mulher tem que ter filho e tem que procriar. Quando essa mulher perde essa possibilidade, ela se sente desconectada da sociedade, né? Ela se sente invisível. Então, ter uma boneca para vivenciar esta ideia da invisibilidade e pertencer a grupos onde você vai compartilhar seus problemas, suas inquietações e suas dúvidas em relação ao seu papel na sociedade, é muito importante para essas mulheres, né? Mas, a partir do momento que isso sai dessa seara, e, por exemplo, essas mulheres querem atendimento no hospital, querem fazer uma certidão de nascimento para o bebê reborn, querem licença maternidade para o seu bebê, porque teve o seu bebê, comprou o seu bebê reborn, é realmente preocupante e beira o que Ana Regina mencionou em relação ao delírio, né? E o direito precisa estar atento a essas questões para criar políticas públicas para tratar essa questão com sensibilidade. Uma outra questão que eu percebo em relação a esse aspecto que você levantou agora, Márcio, é o momento em que nós vivemos do ser humano ressignificar a sua relação não somente com a inteligência artificial e com a sociedade, mas consigo mesmo. Então, nós estamos passando por um momento de discussão, de descoberta, de ressignificação. O que é ser humano? Quais são os meus propósitos? Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? A gente vai percebendo que muitas pessoas descobrem que a inteligência artificial é muito boa para determinadas situações, mas ela não vai substituir o toque, né? Então, como isso faz falta para as pessoas? Abraçar, olhar no olho, conversar, assim, ouvir a voz do outro, né? Sentir a presença da outra pessoa. Isso faz uma falta imensa para o ser humano. E, obviamente, que o ser humano pode suportar muito tempo vivendo assim, mas eu entendo que ele vai demonstrar essa sua ausência, essa ausência do afeto que eu falava anteriormente, de alguma forma, ele vai precisar extravasar, né? Nas mulheres, durante muito tempo, isso ficou ligado à questão do útero, à reprodução, né? Eu não sou psicóloga,
mas eu li um pouco a respeito do tema para fazer um outro programa e também para poder participar desta intervenção aqui, para fazer uma intervenção, e o próprio Freud, né, ele ligava a histeria inicialmente ao útero, né, a ideia de concepção da mulher, e depois ele progrediu nos estudos, em suas análises empíricas, e percebeu que era algo mais psicológico do que físico. E isso tinha a ver com a forma como as mulheres, sua forma de pensar, de viver, de sentir, isso tudo era reprimido pela sociedade. Então, existe um momento que o ser humano vai precisar extravasar tudo isso. Ele não vai suportar viver sem afeto, sem se manifestar, ou seja, acho que nós vivemos um momento de ressignificação e de redescoberta da nossa interdependência enquanto seres humanos. Então, nós não nascemos para sermos sós, nós nascemos para viver em comunidade, em sociedade. Contraponto, doutora Ana. Recontextualizando a respeito disso, da questão da inteligência artificial, redes sociais, o que quer que seja, nesse aspecto, eu penso que o senso de pertencimento, às vezes, ele é muito fútil, né? Ele é vazio. E também nós estamos vivendo uma era em que tudo é muito performático na internet, né? Tudo é a questão de uma necessidade também de visibilidade. E é uma linha muito tênue. Então, essas pessoas que muitas vezes levam esses bebês reborns para UPAs, ou não estou falando dos casos em si, mas assim, exemplos, né? Ou que querem fazer uso da máquina pública para ter benefícios. Na verdade, a gente tem que ter cuidado com essa questão de que há essa necessidade de viralizar, essa necessidade de estar sempre ganhando curtidas e likes, e o senso de pertencimento através dessas comunidades. Eu andei pesquisando sobre algumas, elas fazem rotinas com esses bebês, né? Mas tudo para ser gravado, filmado, compartilhado, para que se tenha likes, curtidas, né? Vivemos essa era em que tudo se performa. Inclusive, elas performam a própria dor muitas vezes, né? O amor performado também, o luto também pode ser performado. Não estou dizendo que necessariamente mas pode ser. A gente precisa ter cuidado, né? A carência virou material de engajamento também. E esses bebês reborns entraram nesse circuito aí como símbolos extremamente poderosos desse afeto aí, que ele precisa ser visto para existir. Então, as pessoas, muitas vezes, nesse comportamento, essas mulheres, essas famílias, né, que às vezes não estou falando apenas de mulheres, elas precisam ter esse tipo de engajamento para que esse amor, de certa forma, que elas sentem, para elas exista, de verdade. Não se trata de julgar ninguém de forma alguma, mas de se perguntar, né, quando é que a dor virou espetáculo, né? Então, assim, quando é que a falta virou esse personagem que a gente está vendo acontecer em muitos casos, né? Não digo que todos, não é 100% óbvio, mas que em muitos casos sim, né? Quando é que o afeto, para ser real, ele passou a depender dessas curtidas, desses comentários de seguidores, dessa aprovação social. Porque há um movimento muito claro, né? Muitas pessoas que expõem os seus reborns nas redes sociais, elas estão apenas cuidando deles, mas também transformando esse cuidado em conteúdo, né? E isso que a gente precisa estar atentos, né? E, assim, criam essas rotinas falsas para esses bebês, tem essas curtidas e tem os haters também. Porque aqui na Bahia, anteontem, inclusive, se tentou pleitear uma licença maternidade através de um bebê reborn. E aí se colocou nas redes sociais, e essa pessoa que fez isso recebeu tantos comentários, assim, de ódio, sem de fato, né, se saber o que se passava por ali, mas como ela performou, entre aspas, não performou, ela postou nas redes sociais, e isso teve uma repercussão muito expressiva, como está tendo em vários casos, ela recebeu até muitas ameaças, e o que foi? Ela desistiu de seguir adiante, né, com a solicitação do pedido de licença maternidade. Então, assim, coisas que, se a gente permitir que passem a acontecer, a gente vai estar gerando um delírio coletivo, e isso é preocupante, né? Então,
tenhamos cuidado e cautela nesse aspecto. Aprofundando um pouquinho essa questão abordada pela doutora Ana, professora Cláudia, a revista eletrônica de Paisano, do Texas, trouxe uma matéria assinada pela editora jornalista Luna Infante, cujo título é Os Perigos das Bonecas Reborn. E ela inicia o seu artigo pontuando que muitos acreditam que a dor não justifica a existência de anomalias, enquanto aqueles que estão experimentando isso acabam fazendo as coisas mais inexplicáveis porque é a única coisa que poderia ajudar no momento. E ela encerra o seu artigo com a seguinte colocação, que o mundo é um lugar cruel e algo como bonecas reborn gera um conceito mal incompreendido e que pode ser distorcido por aqueles que se escondem à vista de todos. E a comunidade de bonecas reborn não é culpada, mas infelizmente esse é um outro perigo, segundo ela, na longa lista de coisas que a maioria das pessoas espera não ser abusada por predadores nas redes sociais. Bem, trocando em miúdos, amanhã você também pode ser vítima por algo em que não é culpado, professora? Com certeza. Eu penso que as narrativas unilaterais, elas são muito perigosas. Então, é o que nós estamos vendo acontecer nesse contexto dos bebês reborns, mas durante a vida toda, né? Em outras situações também, no trabalho, na vida pessoal, na convivência em sociedade, são as narrativas unilaterais. Então, será que tudo relacionado ao bebê reborn seria ruim, né? Seria negativo? Seria prejudicial? Não existem aquelas pessoas que gostam de colecionar brinquedos, homens adultos que colecionam carrinhos, e quantas vezes eles foram mencionados como pessoas patológicas por colecionarem carrinhos Hot Wheels. Então, viraliza muito a questão dos bebês reborns, porque envolve muito, não somente, mas de maneira mais expressiva, as mulheres. Então, também é uma questão de gênero. E viralizou de uma certa forma que beira a ridicularização dessas mulheres. Mas nós não estamos esquecendo de olhar isso, mais uma vez, através da empatia. E por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo momentos em que os neurodireitos, para nós estudamos no biodireito, vêm à tona. Então, quais são as sensações que essas pessoas experimentam quando expõem nas redes sociais e recebem os likes? Quais são as sensações que elas experimentam, né? Então, são sensações que vão ser importantes para aquela pessoa se sentir aceita, aprovada, reconhecida, né? Então, o que todo ser humano quer é ser reconhecido, é ser respeitado, é ter sua dignidade respeitada. De uma forma um pouco distorcida, às vezes, eu penso que essas pessoas que estão se expondo e que, ao mesmo tempo, estão expostas aos efeitos das redes, aos efeitos psicológicos, né, das redes sociais, elas estão passando por esse momento de viverem uma disruptura nos seus neurodireitos. Então, aquele likezinho lá, quantas pessoas não postam coisas e não ficam esperando ansiosamente aquele like daquela pessoa específica? Então, isso gera também muita ansiedade. E nós, no biodireito, estudamos na bioética também, essa área dos neurodireitos. Então, eu acho que nem tudo beira a loucura, nem tudo é tão positivo e saudável como uma brincadeira, como se você fosse colecionar carrinhos, mas nós devemos pensar que nem tudo é 8 ou 80, né? Enfim, então temos de olhar para essas questões com o olhar da preservação dos neurodireitos dessas pessoas. Como é que nós vamos aprender a viver no cyberespaço, né? Ressignificando o nosso exercício da cidadania, pensando de que forma e até que ponto nós podemos expor a nossa própria realidade e expor outras pessoas diante desse contexto. Então, onde é que está o exercício da cidadania e
a questão do afeto nesse contexto. Então, acho que essa discussão é muito importante. Doutora Ana, aprofundando um pouquinho essa questão que a professora Cláudia colocou, e nós vamos exatamente para a cidade da professora Cláudia, que é a capital paulista, São Paulo, né? Que foi palco durante o mês de maio do encontro das chamadas Mães de Bonecas Reborn. Esse encontro aconteceu no Parque Vila Lobos, e elas disseram que as críticas que são feitas devem ser direcionadas aos influenciadores digitais que buscam engajamento nas redes sociais e não à comunidade em geral. Aí eu pergunto, que peso as redes sociais podem ter quanto a estigmatizar movimentos como esse das chamadas Mães de Bonecas Reborn, doutora Ana? Bem, entre aspas, as redes sociais é um território, entre aspas, sem lei, né? Agora está se começando a pensar mais efetivamente a esse respeito, mas independente de se tratar de bebê reborns, qualquer tipo de comentário, ou o que quer que seja que façamos nas redes sociais, é algo que a gente está sujeito tanto aos likes, aos comentários positivos, como à depreciação. Né, estamos sujeitos a isso. E o que nós precisamos, de certa forma, é estar preparados para receber as duas. Estou falando psicologicamente, né, não legalmente. Temos que estar preparados para receber tanto o positivo como o negativo, né, nessas circunstâncias quando a gente se expõe. Porque, veja bem, uma coisa é alguém na sua intimidade, né, cuidar de um boneco como forma de expressão afetiva. E essas comunidades que se reúnem, é legítimo, é aquela questão do senso de pertencimento. Eu penso que é como se também fosse, como já foi dito, né, colecionar carrinhos, colecionar moedas, colecionar vários tipos de objetos. A importância é perceber, eu acho que o que mais incomoda a sociedade como um todo é essa falta de percepção do bebê reborn apenas como um objeto, como algo terapêutico. É isso que gera os haters, né, na verdade. É isso que gera essa falta de curtir, porque você ter o seu objeto de colecionar, o que quer que seja, eu acho que isso não é um negativo em si. O que faz com que isso realmente seja preocupante e esteja estando tanto em voga é a questão da sanidade mental dessas pessoas que tratam esses objetos como reais. Essa é a questão, é esse o paralelo que a gente tem que realmente estar atentos, né? Porque, assim, completamente diferente disso é quando esses cuidados simbólicos neles se transformam em um pedido de reconhecimento institucional. Então, reconhecer esse bebê como gente, esse reconhecimento institucional, esse é o viés, é daí que parte essa descurtida, essa necessidade da gente estar atento, né? Então, tem acontecido em diversas partes do país. É legítimo que essas comunidades se reúnam, é legítimo que elas, né, compartilhem esse senso de pertencimento, elas até digam, meu bebê reborn, eu fiz isso, eu comprei essa roupa, eu trouxe de trabalho. Isso é movimento dessas comunidades, é movimento legítimo, inclusive, do senso de pertencimento, como já foi dito, né? Mas, assim, desde que elas, nessas mesmas comunidades, esses bebês não tenham que acudir a UPAs porque essa mãe percebeu que esse bebê reborn está com febre. Né, exigindo atendimento pediátrico. Não estamos falando de crianças verdadeiras, estamos falando de bonecos. É isso que incomoda. São bonecos realistas, sim, mas são bonecos, né? A equipe médica ela fica perplexa quando recebe isso. Eu digo que na Bahia isso tem sido comum. Depois que isso se viralizou, entre aspas, que na internet foram feitos tantos casos, parece que foi assim uma reação em cadeia, que muitas outras pessoas que têm os bebês reborn saíram procurando serviços públicos para tentar ter algum ganho ou tentar ter likes e curtidas. Isso é que está realmente sendo muito potencializado, e é isso que a gente tem que ter cuidado, né? Então, assim, perceber esse abismo entre a fantasia e a realidade, ou entre que aquela pessoa que tem consciência, mas precisa, de certa forma, desses likes, para estar existindo, para estar realmente sendo reconhecida, sendo afetivamente acolhida. Aí é o X da questão. Professora Cláudia, a popularidade das bonecas reborn chegou a ponto de vereadores do Rio de Janeiro aprovarem o Dia da Cegonha Renascida.
É o dia 7 de maio. Aliás, em 7 de maio é que esse projeto acabou circulando na Câmara. E se esse projeto de lei receber a luz verde do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, então essa data ela vai ser comemorada no dia 4 de setembro. E o dia escolhido para a homenagem, o 4 de setembro, foi justificado pelo vereador Vitor Hugo, do MDB, que é autor da proposta, e ele explicou que o projeto ele tem por objetivo contemplar um grupo de mulheres da instituição Cegonha Reborn que se reuniu na estrada do Portela exatamente para lutar pelo reconhecimento deste dia no calendário da cidade. E a intenção, segundo o vereador, não é tornar o dia como um feriado, mas apenas homenagear, professora Cláudia. Acho extremamente exagerado, né, passar essa discussão para a aceitação da criação de uma política pública no sentido de reconhecer oficialmente alguma coisa, institucionalizar, né, os bebês reborn. Nós sabemos que a reunião dessas mulheres para, enfim, compartilhar seus bebês reborns é muito importante. Em primeiro lugar, nós sabemos, e já existem registros disso, de que quando mulheres se reúnem para compartilhar seus próprios interesses, seus próprios sentimentos, elas crescem dentro desse contexto. Eu lembro muito bem daquele filme que conta a história do primeiro bebê de proveta, né? Que foi desenvolvido pela biotecnologia. Como eu sou da área do biodireito, esses temas me interessam. E durante o filme, algumas passagens do filme mostravam aquelas mulheres com aquela enfermeira, que foi a peça central daquela pesquisa científica, como elas se reuniam e elas compartilhavam entre si aqueles sentimentos, aquele sentimento de frustração, de ter dado certo a fertilização in vitro para uma mulher e não ter dado para outra. Então, reunir para discutir, pertencer, manifestar é muito importante. Mas o que a gente tem que perceber aqui, que o direito, ele regulamenta a proteção da pessoa, do ser humano, que tem dignidade intrínseca. E o que significa ser pessoa? Ter personalidade jurídica. É nascer com vida. Então, nós estamos falando de conceder direitos, né, proteção jurídica e de políticas públicas ao que não tem vida, ao que é coisa. Então, aí é uma discussão muito séria no direito. O que é um direito fundamental? O bebê reborn pode ser comprado, pode ser vendido, pode ser destruído. Nós estamos lidando com questões patrimoniais, mas nós não estamos falando de direitos fundamentais quando nós olhamos o objeto em si, bebê reborn. Mas nós estamos falando do direito fundamental à sua integridade física e mental. Então, muitas vezes essas reuniões públicas vão conferir para essas mulheres algo relacionado à sua integridade, uma ideia de integridade mental, psicológica, integridade psíquica, mas nós não podemos passar daí para conferir reconhecimento com certidão de nascimento, feriado, datas comemorativas, àquilo que não é vida, não tem vida. Nós já conseguimos avançar um pouco para reconhecer os direitos dos sencientes no direito, que são os animais, mas passar a reconhecer direitos de objetos, de coisas inanimadas, eu acho que é algo que foge aos propósitos da proteção jurídica. Doutora Ana, saindo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, adentrando o recinto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e lá está sendo analisado agora um projeto de lei incomum e que propõe a criação de um programa de apoio psicológico para as pessoas que se identificam como pais de bonecas reborn. Essa proposta ela foi apresentada pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, do União,
e levanta aí um debate sem precedentes sobre os impactos emocionais e sociais desse tipo de vínculo, né? E de acordo com o deputado, essa relação exagerada, ela pode estar associada a transtornos psicológicos mais profundos. E aí, essa colocação do deputado me fez lembrar de uma frase do filósofo francês Paul Valéry. Ele diz o seguinte: a política foi primeiro a arte de impedir as pessoas de se intrometerem naquilo que lhe diz respeito. Em época posterior, apresentaram-lhe a arte de forçar as pessoas a decidir sobre o que não entendem. Bom, vale salientar que a doutora Ana Regina é advogada e também psicóloga. Então, o deputado é apenas advogado. Eu gostaria de ouvi-la, doutora Ana. Bom, eu acredito que já existem políticas públicas para tentar, né? Tratar das doenças mentais. Então, eu acho que não se precisa criar para algo de um fundo específico. Mas, enfim, bom, vou tentar trazer um pouco dos dois. Né? Por mais que a nossa sociedade ela evolua em reconhecimento de afetos diversos, de transtornos, de particularidade, do que quer que seja, há limites, né, cruzados com relação a isso, que colocam em risco a própria estrutura do pacto civilizatório, né? Porque um boneco ele pode ser objeto de guarda, né? Como assim? Não, não pode, né? Então, se ele pode ser até considerado como algo que precise que pais estejam em cuidado psíquico porque são pais de bebês reborn, são objetos. Foi o que a doutora Cláudia estava falando, precisamente, senão daqui a pouco a gente vai estar pleiteando registro em cartório desses bebês, certidão de nascimento, acesso ao SUS, pensão alimentícia, e dentre outras coisas, né? Porque, como diz no direito em si, toda a jurisprudência, né, doutora Cláudia, ela é uma porta entreaberta. E se abrirmos essa porta para o delírio particular de um indivíduo, ou até desses grupos de pais, e até mesmo esse vereador, ou esse deputado, agora não me recordo o que foi dito, porque isso me soou tão absurdo. Assim, eu não sei, eu acho que existem outras políticas e outras questões que ele pode trabalhar mais precisamente. Por exemplo, ele poderia mais intensificar a questão dos CAPs, a questão desses cuidados com relação ao Sistema Único de Saúde das pessoas que padecem de doenças mentais. Isso pode ser realmente, de certa forma, ter mais investimento sobre isso, mas daí gerar uma categoria que precisa de cuidados mentais justamente por se identificarem como pais de um objeto, eu acho que isso é fadado realmente ao fracasso, porque não tem lógica, não tem assim senso para que isso perdure, para que isso siga adiante. Mas que é um alerta, porque precisamos de fato investir mais nos cuidados com a questão da saúde mental, né? E, inclusive, eu acho que na Câmara e nesses lugares também está precisando, de fato, ter profissionais da saúde mental para cuidar deles antes que eles proponham qualquer tipo de coisa nesse mérito. É a minha forma de pensar sobre isso. Professora Cláudia, a agência de notícias Associated Press foi ouvir uma proprietária de uma loja de bonecas Reborn na cidade de Campinas, interior de São Paulo, e disse que as bonecas são vendidas ao preço de R$ 700 a quase R$ 10.000. Com a crescente controvérsia, as preocupações da comerciante com a segurança estão aumentando. E até que ponto esse hobby ele poderia ser categorizado como distúrbio apenas a partir do momento, professora Cláudia, que causa não só danos sociais, como emocionais e também impactos financeiros, né? Afinal de contas, R$ 10.000, sendo que lá no Reino Unido, uma boneca reborn chega a custar 20.000 libras. Eu me lembro, né, você falando dessa reportagem, eu me lembrei da discussão que nós tínhamos também em relação ao jogo, né, a proibição do jogo, bingos. Então, as pessoas também discutiam a sanidade mental daquelas pessoas por terem que vender coisas para pagar aquelas dívidas. Então, eu penso que nós estamos, assim, passando dos limites em relação a esse aspecto, né? Enfim, uma mulher pode chegar a comprar uma bolsa que custa R$ 100.000.
né? Então, se a pessoa tem o dinheiro, pagar os impostos, ela usa o dinheiro dela onde ela quiser, até um certo limite. A partir do momento em que isso não estiver prejudicando a sua própria vida, a sua própria convivência familiar e social. E no direito nós temos um instituto jurídico para proteger essa questão, que é o instituto jurídico daquela pessoa considerada pródiga. Então, eu acho que, em alguns casos, beira essa questão. Mas uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que talvez eu não tenha me expressado de maneira completa, eu penso que nós sempre vivemos a vida, mesmo antes das redes sociais, sabendo que nós poderíamos ter uma certa aprovação, uma certa reprovação. Então, aquilo que acontecia antigamente de forma presencial, hoje acontece no contexto das redes sociais. A questão está, por que outrora nós sabíamos lidar melhor com essa ideia de aprovação ou de reprovação social, e hoje essas questões nos levam a discutir, a criar novos desdobramentos nos estudos jurídicos, como os neurodireitos, porque nós vivemos aquela sociedade do imediatismo, onde a felicidade é uma busca constante, mas onde as pessoas buscam um ideal de felicidade que nunca poderá ser alcançado, que é uma vida ideal, sem frustrações, né? Então, eu acho que, pensando nesse histórico daquelas pessoas pródigas, daquelas pessoas que perdiam o seu patrimônio e tinham prejuízo de convivência familiar, inclusive, por conta do jogo, eu acho que nós estamos quase que caminhando para um caminho, indo para um lado parecido, e é necessário tomar muito cuidado com tudo isso. Mas nós vivemos o momento do descarte, né? Então, tudo é descartável. Então, como eu disse, uma bolsa de marca pode custar 100 mil reais, e as mulheres vão lá e compram. Então, é o momento do descarte. Então, daqui a pouco o bebê reborn vai deixar de ser a válvula de escape das pessoas para buscar essa felicidade ideal que nunca vai existir no mundo para ninguém, né? Então, uma pessoa pode ser milionária e ter, por exemplo, problemas gravíssimos com filhos doentes. Outra pessoa pode ser não tão rica, pode ser uma pessoa mais humilde, mas pode ter uma vida plena, vendo que ela tem convivência familiar, filhos saudáveis, enfim. Tudo é a forma como nós enxergamos, se o copo está cheio ou se o copo está vazio. Doutora Ana, mais uma aqui na área jurídica e que também merece uma apreciação na área da psicologia. Uma mulher de Goiânia, ela chegou a afirmar que pretende ingressar no tribunal pela custódia de uma boneca reborn, que, de acordo com a sua advogada, compartilhou o caso, inclusive, nas redes sociais, né? E a advogada disse que foi contratada por uma mulher em Goiânia que queria regularizar a situação da boneca. E ela descreveu como parte da sua família. E aí, quem diria, né? Quer dizer, agora a boneca reborn abre espaço para judicialização? Então, né, houve, de fato, essa tentativa também em outro estado, né, de pedir a guarda de um boneco. Enfim, e existem advogados que fazem essa tentativa, se submetem a isso. Mas, enfim. Então, quando o Estado passa a tratar esse simbólico como real, ele não está apenas acolhendo essa, entre aspas, essa dor, esse pleito, não. Ele está deformando os próprios fundamentos do que é público, né? Porque o espaço público é, por definição, um espaço que ele é comum. E, assim, precisa de regras e de limites, né? E de princípios objetivos, e já existem. Então, como a professora Cláudia falou já anteriormente, né? Objetos, eles podem ser até, inclusive, meios não, eles podem ser inventariados, né, de certa forma, eles podem ser questionados numa partilha de bens, mas a guarda de um bebê reborn, isso é impossível, porque a gente está falando de objeto, e quando a pessoa judicializa a esse respeito,
Então, eu acho que já é realmente também um despreparo e um desrespeito com relação aos serviços públicos, né? A questão da justiça, a questão do mérito em si, do que se trata. Então, isso foge completamente. Eu tenho certeza que juiz nenhum vai levar adiante esse pedido. Isso realmente vai ser derrubado. Enfim, essa tentativa, ela vai acontecer. Existem inúmeras que não fazem o menor sentido, mas é o que foi dito. É um objeto. Então, assim, é patrimônio, porque como você mesmo falou anteriormente, 10 mil reais às vezes custa um boneco desse, né? Então é algo caro, algo que é valioso. Então, assim, pode ser partilha de bens, mas a guarda jamais. Inclusive no Reino Unido, viu, professora Cláudia, que tem sido palco aí de um interesse maciço pelas bonecas Reborn, que chega a custar 20 mil libras, ou seja, mais ou menos 152 mil reais. E aí os proprietários, chamados de mães dentro da comunidade de bonecas renascidas, aí escolhem inclusive recursos extras. Por exemplo, tem máquina de respiração, operadas por bateria, tem cabelo humano, tem perfume que mistura talco de bebê e sabão em pó infantil, e algumas bonecas podem parecer tão realistas que uma mulher, inclusive a BBC noticiou isso aí, que essa mulher, ela cria e também vende, ela foi forçada a colocar uma placa na janela do seu estabelecimento, dizendo aos transeuntes que passavam, para não entrar em pânico. E aí a polícia, inclusive, pensou que era um bebê de verdade, professora. Realmente nós estamos perdendo a noção da realidade, né? Eu penso que pelo aspecto patrimonial, você tem o direito de gastar 150 mil reais numa boneca, num brinquedo, como eu disse, como uma mulher paga isso numa bolsa, mas levar isso para o lado da judicialização e da institucionalização, eu acho isso muito grave. Pense, nós temos um judiciário totalmente abarrotado no Brasil, de ações importantíssimas que demoram anos na justiça e que dizem respeito a direitos fundamentais das pessoas envolvidas. Imaginem você abarrotar o judiciário com demandas reborn, parece uma brincadeira isso, então a brincadeira deve ficar dentro da brincadeira. Agora, a partilha de bens, como é um bem caro, valioso, né? Isso é possível, na minha visão, acontecer. E seria, dentro de um divórcio, por exemplo, inventariado como um bem a ser dividido, um bem a partilhar. Mas passar disso, né, e termos a institucionalização dos direitos das mães reborn, eu acho que nós estamos perdendo o sentido da vida, né, que esse caminho está sendo bastante complexo para nós, nesse momento, ou seja, da nossa ressignificação, da nossa relação conosco mesmo. O que é ser humano? O que é a humanidade? Quais são os nossos propósitos? Qual é o sentido da vida? Então, eu volto a essa reflexão. Eu penso que nós estamos vivendo um momento importante para redefinirmos e buscarmos novamente o sentido de humanidade. Eu acredito que seja por aí, mais ou menos. Doutora Ana, muitas pessoas compram as bonecas após um aborto espontâneo, morte infantil, e essas pessoas dizem que as bonecas podem despertar memórias positivas, satisfazer desejos de cuidado ou então atuar como um canal para o luto. E o que a gente poderia entender para a realidade de cada pessoa? Bom, é muito peculiar isso, né? Cada pessoa, como foi dito. Mas, de certa forma, sim, como a gente já tratou, é extremamente terapêutico numa questão de uma vivência de luto, a gente tentar trazer o objeto do bebê reborn como algo que vai fazer parte desse processo terapêutico de como a pessoa aprende a lidar com esse luto, né? Ressignificar essa perda. E, de certa forma, esse objeto, como existem em crianças também, aqueles objetos de segurança, que a criança se sente um pouco mais
confortável quando está com ele, aquele cobertorzinho que a gente tem, aquele afeto pelo objeto, sim. Isso não tem nenhum problema quando ele é utilizado de forma terapêutica e de forma assim, supervisionada, de forma que seja apenas um objeto transacional, que é aquele objeto que no momento da fase do luto, enquanto aquela pessoa está passando pelo processo do luto, essa mãe, esse objeto transacional, ele pode ser sim importante, né? Da mesma forma que nós, enquanto crianças, muitos a gente tinha aquele nosso objeto transacional. A gente, hoje em dia, como adultos, a gente não anda com o nosso cobertorzinho mais, a gente não anda mais com os nossos brinquedos preferidos que a gente tinha, às vezes estão ali guardadinhos, alguns a gente nunca se desfaz. Mas nesse processo terapêutico de uma perda e de um luto, pode sim ser importante trazer esses objetos para se viver esse luto de uma forma um pouco menos dolorosa. E isso o profissional vai entender em que cada caso vai ser de extrema importância, quando retirar de uma forma não tão agressiva, quando isso daí vai passar sim a ser um suporte importante nesse momento de dor. Mas a questão, o problema não é o boneco em si, não é fazer o uso desse boneco como um objeto terapêutico, isso é extremamente válido, isso é extremamente, assim, é um recurso que a gente tem da psicologia que auxilia ao sofrimento ele ser, de certa forma, reduzido, né? O sofrimento ele vai existir e ele vai perdurar por muito tempo na vida daquela pessoa. Agora vamos ressignificá-los. E quando esse objeto ele existe, ele é tão vívido que passa a ter um cuidado, passa a realmente ser algo de conforto, até na parte mesmo sensorial, é o cheirinho daquele bebê reborn, são as roupinhas, é o peso que ele carrega. Tudo isso é extremamente importante ser trabalhado por um período, esse período da vivência do luto, da elaboração deste luto. A questão mais preocupante, que é o que a doutora Cláudia trouxe também, é só em não institucionalizar isso e fazer com que esses objetos eles tenham e adquiram personalidade jurídica. Personalidade que para ser realmente pleiteado alguma coisa em que se infle a máquina pública, se infle o judiciário, se infle o sistema de saúde, o SUS com bebês, com objetos. Isso daí é que é o ponto que a gente realmente tem que ter cautela. Mas com relação ao uso terapêutico desses bebês, extremamente válido. Doutora Ana Regina Munhoz, psicóloga, advogada, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, doutora. Eu que agradeço, foi uma satisfação imensa. Espero ter ajudado a esclarecer algumas coisas. Muito obrigada. Professora Cláudia Loureiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, professora. Eu que agradeço, Márcia, é sempre um prazer estar aqui, principalmente falando sobre um tema tão importante para esse momento, né? Que é a saúde mental das pessoas e a ressignificação da nossa relação com o ser humano. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br